Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos continuar aqui resolvendo algumas coisinhas relativas a iPhone. Hoje é véspera da prova, a galera está um pouco apreensiva, então eu estou passando aqui alguns pontos para fazer uma revisãozinha e o pessoal ficar mais calmo. Então, para quem não me conhece, eu sou Humberto Henriques e a gente agora vai falar sobre interferência. Vamos passar aqui rapidinho pelo conteúdo e aí a gente resolve uma questãozinha da prova da iPhone para aplicar o que a gente viu na teoria. Então, a ideia da interferência é, eu tenho um ponto sendo atingido por duas ondas de mesmo tipo e mesma frequência. Então eu desenhei aqui duas caixinhas de som, caixinha 1, caixinha 2, e o ponto P é atingido pelo som da caixinha 1 e pelo som da caixinha 2. A primeira medida que a gente tem que tomar é medir as distâncias D1 e D2. Depois que a gente medir essas duas distâncias, a gente vai fazer o que é chamado de diferença de caminhos. Então, a diferença de caminhos é em módulo D1 menos D2. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Igualar esse valor que a gente vai encontrar a um número inteiro vezes lambda sobre 2. Esse P é o número inteiro. E aí, baseado na paridade do P, a gente vai determinar qual é o tipo de interferência. Quando as fontes estão em fase, que é o mais comum, a gente diz que se o P for par, fontes em fase, o P par me dá interferência construtiva. Significa que eu vou ter duas ondas que vão se somar. E o P ímpar, vai me trazer a interferência destrutiva, quando as duas ondas vão se anular. Então, repetindo, a gente vai medir as duas distâncias, do ponto que eu estou pensando até a fonte 1, depois até a fonte 2, fazemos a diferença entre essas duas distâncias. Essa diferença a gente vai igualar a P lambda sobre 2 e vai encontrar o valor do P. Encontrando o valor do P, a gente vai olhar para essa tabelinha e vai ver qual é o tipo de interferência. Se as fontes estiverem em oposição de fase, o que vai acontecer é que a gente vai trocar a regra. Então, se o P for par, a interferência passa a ser destrutiva, e se o P for ímpar, passa a ser construtiva. Tá? Mas o mais comum, disparado, é que as fontes estejam em fase. Tá bom? Vamos fazer uma questãozinha, e aí a gente encerra essa aula. Deixa eu só abrir a questão aqui da prova da iPhone de 2011. A questão diz que tem dois ouvintes, A e B, que estão em frente a dois alto-falantes, C e D, vibrando em fase. Então, se as fontes estão vibrando em fase, a gente já sabe que a regra é P par construtiva, P ímpar destrutiva. E a frequência do som 171 Hz com a velocidade de 343. Vamos só fazer uma conta rápida aqui. V igual a lambda F. Então a gente pode dizer que 343, que é a velocidade, igual a lambda vezes 171,5. Daqui a gente vai concluir que o lambda vale 2 metros. Isso a gente vai usar lá na frente. Então a primeira coisa que tem que fazer, pensando no ponto A, vamos fazer quanto vale o D1 e quanto vale o D2. D1 do ponto A, está fácil aqui, ó, 8 metros. Então D1 do ponto A, 8 metros. D2 do ponto A até a segunda fonte, a gente tem um triângulo retângulo, que tem medidas 4 e 8.
Então, o D2 vai ser a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui dá raiz de 80. Raiz de 80 é 4 raiz de 5 metros. A raiz de 5 a gente já tem que ter na cabeça que é 2,23. Então essa conta aqui dá aproximadamente 9 metros. Aproximadamente 9 metros. Para o ponto A, então, o ΔD, que é a diferença de caminhos, vai ser 9 menos 8, 1 metro. Isso é da forma P lambda sobre 2. Nosso lambda, 2 metros. Então vamos botar 2 aqui. O que vai acontecer? 2 corta com 2, a gente encontrou um P igual a 1. P igual a 1. Interferência destrutiva. Então deixa eu fazer um D aqui. Destrutiva. Se a interferência é destrutiva, som de mínima intensidade. Beleza? Então, ponto A, mínima intensidade. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B. Então, ponto B, do lado de cá, vamos calcular o D1 e o D2 dele. D1 do ponto B. Do ponto B até a fonte 1, a gente tem essa distância aqui, que é de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então, a hipotenusa, 5 metros. Então, D1 vale 5 metros. D2, distância do ponto B até a fonte 2. Está aqui, direto, 3 metros. Então, o nosso ΔD vai ser 2 metros. Se o ΔD vale 2 metros, de novo, isso aqui é da forma P lambda sobre 2, onde o lambda a gente calculou aqui que é 2 metros, vai cortar o 2 com 2, a gente vai encontrar um P igual a 2. Se o P é 2, interferência construtiva, porque o P é par. Então, qual é a conclusão? No A, intensidade mínima, porque a interferência é destrutiva. No B, a interferência é construtiva, então, intensidade máxima. Máxima intensidade, porque a interferência é construtiva. Então, vamos lá. A, mínima intensidade. B, máxima intensidade. Onde é que está escrito isso? Letra C. O B houve um som de máxima intensidade e o A não houve praticamente som algum. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Desejo a todos uma boa prova e até a próxima.